Existe um medo que assombra Áries todos os dias, em cada decisão que toma, em cada relacionamento que entra, em cada risco que corre. Um medo tão profundo, tão aterrorizante, que ele construiu sua personalidade inteira como uma fortaleza para escondê-lo. E esse medo não é o que você imagina. Não é medo de fracasso, não é medo de morte, não é medo de dor física. É algo muito mais existencial, muito mais paralisante, muito mais destrutivo. Nos próximos minutos, vou revelar exatamente qual é esse medo, de onde ele vem, como ele controla cada aspecto da vida ariana e, principalmente, porque ele nunca, jamais vai admitir que tem esse medo. Se você é ariano, prepare-se porque vou expor o segredo mais bem guardado da sua alma. E se você ama um ariano, finalmente vai entender a raiz de todos aqueles comportamentos que nunca fizeram sentido. Fique até o final, porque vou revelar se é possível superar esse medo ou se Áries está eternamente condenado a viver sob sua sombra. Antes de revelar qual é esse medo, você precisa entender algo fundamental sobre Áries. Tudo que ele faz, absolutamente tudo, é uma tentativa de provar algo. Cada risco que corre, cada batalha que luta, cada conquista que busca, cada máscara de coragem que usa, tudo é uma grande performance elaborada para convencer o mundo e principalmente a si mesmo de que ele não tem aquele medo. E aqui está o problema. Quanto mais você tenta esconder um medo, mais poder ele tem sobre você. Quanto mais você constrói sua vida inteira ao redor de negar uma verdade, mais essa verdade controla cada decisão que você toma. Áries passou a vida inteira fugindo desse medo. Mas, ironicamente, cada passo que dá para fugir dele é, na verdade, guiado por ele. Então vamos finalmente nomear o inominável. O medo que Áries nunca confessa, o terror que o persegue em silêncio, a verdade que ele morreria antes de admitir em voz alta é este. Áries tem medo de ser insignificante, medo de não importar, medo de ser esquecível, medo de viver e morrer sem deixar marca nenhuma. Medo de ser apenas mais um na multidão, comum, mediano, esquecível. E agora que você sabe qual é o medo, vamos mergulhar em como esse terror primordial molda absolutamente tudo na vida ariana. Primeira manifestação desse medo, a urgência constante. Áries nunca pode descansar, nunca pode parar, nunca pode simplesmente existir em paz. Ele precisa estar sempre fazendo algo, sempre perseguindo algo, sempre conquistando algo. Por quê? Porque parar seria admitir que talvez ele já seja o que vai ser, e isso talvez não seja extraordinário o suficiente. Essa urgência não é sobre ambição saudável, é sobre desespero existencial. Áries olha para uma vida comum, para rotinas simples, para a existência tranquila e vê sua pior pesadelo. Vê uma morte lenta da relevância, um apagamento gradual da importância, uma rendição final à mediocridade. Então ele corre. Ele corre freneticamente de uma coisa para outra, sempre buscando o próximo desafio, a próxima aventura, a próxima prova de que ele é especial. Mas aqui está a tragédia. Não importa quantas coisas ele conquiste, a urgência nunca diminui. Porque ele não está realmente buscando conquistas, está fugindo do medo de insignificância, e essa urgência constante o impede de apreciar qualquer conquista quando ela chega. Ele mal termina uma coisa e já está pensando na próxima. Porque parar para celebrar, parar para absorver, parar para simplesmente existir no momento presente seria dar espaço para aquele medo sussurrar. E se tudo isso ainda não for suficiente para te tornar importante? Isso também explica por que Áries tem tanta dificuldade com relacionamentos de longo prazo. Relacionamentos estáveis, rotinas estabelecidas, vida doméstica tranquila, tudo isso representa estagnação na mente dele. Representa aceitar uma vida comum. E vida comum
É morte lenta para alguém que está desesperadamente tentando provar que é extraordinário. Segunda manifestação desse medo: a necessidade obsessiva de ser o primeiro. E aqui, não estou falando só de competição normal. Estou falando de uma compulsão doentia de nunca aceitar segunda posição, nunca aceitar ser coadjuvante, nunca aceitar não ser o centro das atenções. Para Áries, ser segundo é ser esquecível. Ninguém lembra quem chegou em segundo. Ninguém conta histórias sobre o coadjuvante. Ninguém fala sobre aquele que tentou, mas não foi o melhor. Então ele precisa ser primeiro sempre, em tudo, a qualquer custo. Porque segunda posição confirma seu medo mais profundo, que ele não é especial o suficiente. Isso cria uma dinâmica absolutamente exaustiva. Áries está constantemente competindo, mesmo em situações onde competição não faz sentido. Ele compete com amigos, com parceiros, com colegas, até com estranhos aleatórios. Porque cada interação é uma oportunidade de provar relevância, e cada vez que ele não é o melhor, o medo sussurra que ele está deslizando para a insignificância. E aqui está o mais triste. Essa necessidade de ser primeiro o impede de colaborar genuinamente. Ele não consegue realmente fazer parte de um time onde ele não é a estrela. Não consegue apoiar genuinamente alguém que está brilhando mais que ele. Não consegue celebrar vitórias alheias sem sentir que elas diminuem suas próprias conquistas. Isso também explica por que Áries reage tão mal quando alguém o supera em algo. Não é só ego ferido. É terror existencial. Porque se alguém é melhor que ele, se alguém consegue fazer o que ele faz, mas melhor, então o que sobra dele? Como ele prova importância se não é nem sequer o melhor naquilo? E se você está começando a entender a prisão emocional em que Áries vive, deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal, porque vou continuar revelando as camadas mais profundas desse medo. Agora vem a terceira manifestação. Terceira manifestação desse medo: a compulsão por grandes gestos e momentos dramáticos. Áries não consegue fazer nada pela metade. Não consegue ter momentos simples. Não consegue apenas existir tranquilamente. Tudo precisa ser grande, intenso, memorável. Por quê? Porque momentos simples não deixam marca. E se você não deixa marca, você é esquecível. Em relacionamentos, isso se manifesta como uma necessidade de constantemente criar momentos épicos. Grandes declarações de amor, gestos românticos exagerados, discussões dramáticas, reconciliações cinematográficas. Áries não consegue simplesmente amar de forma tranquila e consistente. Ele precisa que o amor seja uma saga épica, digna de ser contada e recontada. E quando o relacionamento entra na fase estável, quando não há mais drama, quando é apenas companheirismo tranquilo e amor consistente, Áries entra em pânico. Porque como esse relacionamento vai ser lembrado se não há histórias dramáticas para contar? Como ele vai provar que esse amor foi especial se parece com qualquer outro relacionamento comum? Então ele cria drama, ele provoca conflitos. Ele faz gestos grandiosos, desnecessários, tudo para garantir que esse relacionamento seja extraordinário, memorável, significativo. Mas no processo, ele destrói exatamente a estabilidade e paz que tornariam o relacionamento realmente duradouro. O mesmo acontece profissionalmente. Áries não consegue simplesmente fazer um bom trabalho consistente. Ele precisa de projetos heróicos, de situações de crise onde ele pode ser o salvador, de momentos onde ele pode brilhar intensamente. Trabalho comum, bem executado, mas sem drama, parece desperdício de vida para ele. Isso também explica por que tantos arianos têm vidas caóticas. Não é que eles gostem de caos, é que caos cria histórias. Caos cria momentos memoráveis. Caos prova que você está vivendo intensamente, não dormindo em uma existência medíocre.
Então, subconscientemente, eles criam ou se colocam em situações caóticas, só para garantir que estão vivendo uma vida digna de ser lembrada. Quarta manifestação desse medo: a incapacidade de aceitar vulnerabilidade ou imperfeição. E aqui chegamos em um dos aspectos mais destrutivos. Áries não pode ser vulnerável, não pode admitir fraqueza, não pode mostrar imperfeição. Por quê? Porque pessoas comuns são vulneráveis, pessoas medianas têm fraquezas, pessoas esquecíveis são imperfeitas. Na mente distorcida pelo medo de insignificância, Áries acredita que para ser lembrado, para ser importante, para ser relevante, ele precisa ser perfeito, precisa ser o guerreiro invencível, o herói sem falhas, a força inquebrável. Qualquer coisa menos que isso o reduz a comum, a esquecível, a insignificante. Então, ele esconde qualquer sinal de humanidade real. Esconde o medo, a dúvida, a insegurança, a tristeza, a vulnerabilidade genuína. Usa a raiva como máscara para todas as outras emoções, porque raiva pelo menos parece forte. Constrói essa persona de invencibilidade que é absolutamente exaustiva de manter. E aqui está a ironia cruel. É exatamente essa incapacidade de ser vulnerável que torna Áries menos memorável, menos significativo, menos capaz de criar conexões reais que realmente importam. Porque as pessoas não lembram de máscaras perfeitas. Elas lembram de humanidade autêntica. Elas lembram de momentos de vulnerabilidade genuína, onde alguém se abriu verdadeiramente. Mas Áries não consegue ver isso. Ele está tão convencido de que precisa ser extraordinário através de força e perfeição, que não percebe que está se tornando exatamente o que mais teme: esquecível. Porque uma máscara perfeita é como qualquer outra máscara perfeita. É a imperfeição que nos torna únicos, memoráveis, significativos. Quinta manifestação desse medo: a necessidade de deixar legado a qualquer custo. E aqui chegamos talvez na mais profunda e perturbadora manifestação. Áries não está apenas tentando viver bem. Ele está desesperadamente tentando garantir que será lembrado depois que morrer, que deixará marca, que importou. Isso se manifesta de várias formas. Alguns arianos se jogam obsessivamente em carreiras onde podem alcançar fama ou reconhecimento público. Outros tentam fazer filhos como forma de imortalidade genética e nominal. Outros ainda buscam criar algo, construir algo, conquistar algo que sobreviva a eles. E não há nada de errado com querer deixar legado. O problema é quando isso se torna uma obsessão desesperada, quando toda sua vida é sacrificada no altar de tentar garantir que você será lembrado. Quando você não consegue simplesmente viver porque está tão preocupado com como será lembrado. Áries toma decisões pensando em como vão soar quando contadas depois. Ele cria narrativas sobre sua própria vida, editando memórias para parecerem mais heróicas, mais significativas, mais dignas de serem lembradas. Ele está constantemente escrevendo sua própria lenda, muitas vezes ao custo de experienciar a vida real. Isso também explica por que Áries tem tanto medo de envelhecimento e morte. Não é só medo da morte física, é terror de que quando morrer ninguém vai lembrar, de que sua existência terá sido insignificante, de que ele vai ter vivido e morrido sem deixar marca nenhuma no universo. E para alguém que construiu toda a sua identidade ao redor de tentar ser extraordinário, essa possibilidade é literalmente mais aterrorizante que a morte em si. Se você está percebendo como esse medo controla absolutamente tudo na vida ariana, compartilha esse vídeo e não esquece de ativar as notificações do canal. Agora vem a sexta manifestação. Sexta manifestação desse medo: a reação desproporcional a ser ignorado ou esquecido. E aqui vemos o medo em sua forma mais pura e crua. Não há nada que machuque Áries mais profundamente que ser ignorado, negligenciado
ou esquecido. Isso ativa seu terror primordial de forma instantânea. Quando Áries é ignorado em uma conversa, quando suas mensagens são deixadas sem resposta, quando ele não é incluído em algo, quando alguém esquece seu aniversário ou uma data importante, a reação dele é desproporcional ao evento, porque não é sobre o evento específico, é sobre o que aquilo representa, que ele é esquecível, que ele não importa o suficiente, que ele é insignificante. Essa é a raiz de muitos comportamentos tóxicos arianos. Os ataques de raiva quando se sente negligenciado. A necessidade de criar conflitos só para garantir atenção. Os testes constantes de relacionamentos para confirmar que ele ainda importa. Tudo vem desse terror de ser esquecido. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. Quando Áries está sendo dramático ou exagerado em sua reação a algo aparentemente pequeno, ele não está realmente reagindo ao evento específico. Ele está reagindo à confirmação de seu medo mais profundo. É por isso que dizer "você está exagerando" ou "isso não é nada demais" não só não ajuda, como piora tudo. Porque para Áries, ser esquecido não é nada demais, é tudo. É a confirmação de que apesar de toda a sua luta, toda a sua performance, toda a sua tentativa desesperada de ser extraordinário, ele falhou. Ele é comum. Ele é esquecível, ele é insignificante. Sétima e última manifestação desse medo, a incapacidade de encontrar paz ou contentamento. E aqui chegamos na tragédia final da existência ariana. Áries nunca pode estar verdadeiramente em paz, nunca pode estar genuinamente contente, nunca pode simplesmente existir sem aquela urgência, aquela pressão, aquele medo constante sussurrando que ele precisa fazer mais, ser mais, conquistar mais. Paz parece morte para Áries. Contentamento parece rendição. Aceitação de quem ele é parece admissão de derrota. Porque se ele aceitar que já é o que vai ser, se ele parar de perseguir a próxima grande coisa, se ele simplesmente se permitir existir tranquilamente, o medo vence. Ele se torna insignificante. Então ele vive em um estado perpétuo de agitação, de busca, de luta constante. E as pessoas ao redor dele muitas vezes admiram sua energia, sua paixão, sua incapacidade de ficar parado. Mas por dentro, Áries está exausto. Ele está cansado de lutar, cansado de provar, cansado de performar. Mas não pode parar, porque parar seria morrer de uma forma que assusta mais que morte física. Isso também significa que Áries raramente aprecia suas próprias conquistas. No momento que alcança algo, já está obcecado com a próxima coisa, porque nenhuma conquista individual é suficiente para aplacar o medo de insignificância. Ele sempre precisa de mais uma e mais uma e mais uma em uma busca infinita e insaciável por prova de relevância que nunca vem. Então agora você conhece o medo que Áries nunca confessa e entende por que ele nunca vai confessar. Porque admitir esse medo seria admitir a possibilidade de que ele é real, de que talvez ele realmente seja insignificante. E Áries construiu toda a sua existência ao redor de negar essa possibilidade. Mas aqui está a verdade libertadora, que Áries precisa ouvir, mas nunca vai aceitar facilmente. Você não precisa ser extraordinário para ser significativo. Você não precisa deixar legado épico para importar. Você não precisa ser lembrado por milhões para ter uma vida que vale a pena. As vidas mais significativas, muitas vezes, são as mais quietas. As pessoas mais importantes, muitas vezes, são aquelas que nunca buscaram importância. O legado mais duradouro, muitas vezes, não é feito de grandes feitos, mas de pequenos momentos de bondade, de conexão real, de amor genuíno. Mas aceitar isso requereria que Áries soltasse toda a sua identidade. Requereria que ele parasse de lutar, parasse de performar, parasse de tentar provar algo.
Requereria que ele aceitasse que talvez, apenas talvez, ele já seja suficiente exatamente como é. E essa pode ser a coisa mais aterrorizante de todas. Então, a maioria dos arianos vai viver a vida inteira sob a sombra desse medo. Vai continuar correndo, lutando, provando, performando, sempre perseguindo uma prova de significância que nunca se sente suficiente. E vai morrer sem nunca ter experimentado a paz de simplesmente existir, sem precisar ser extraordinário. Mas para aqueles raros arianos que conseguem confrontar esse medo, que conseguem questionar essa necessidade obsessiva de ser especial, que conseguem aceitar que significância não precisa vir de grandeza, a liberdade esperando do outro lado, liberdade de finalmente descansar, liberdade de apreciar o momento presente, liberdade de ser imperfeito, vulnerável, comum e ainda assim valioso. Se você é ariano e chegou até aqui, você tem uma escolha: continuar negando esse medo e deixando que ele controle sua vida nas sombras, ou finalmente confrontá-lo, nomeá-lo e começar o trabalho difícil de construir autoestima que não depende de ser extraordinário. E se você não é ariano, mas ama agora você entende. Aquela urgência constante, aquela necessidade de vencer, aquela incapacidade de relaxar, aquela reação desproporcional a ser ignorado, tudo vem de um medo profundo de não importar. Tenha compaixão, mas também não permita que o medo dele te controle também. Me conta nos comentários, você é ariano e reconheceu esse medo? Ou você conhece arianos e está finalmente entendendo comportamentos que nunca fizeram sentido? E não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque nomear nossos medos mais profundos é o primeiro passo para nos libertarmos deles. Até o próximo vídeo.